entrar o primeiro, aí você já... Oi. Bom dia a todos. Estamos aqui para começar a nossa Escola Bíblica Discipuladora. Estamos estudando sobre a vida de Paulo. Hoje é a nossa segunda lição. Vamos estar falando sobre a universalidade da obra de Cristo. Mas antes, eu gostaria de deixar aqui com os nossos amigos, com os nossos irmãos, aqueles que estão nos acompanhando hoje pela manhã, que as atividades da igreja elas continuam, que hoje à noite às 19h30 nós teremos o culto de adoração, claro que com respeitando todas as normas de segurança, né? Todas as orientações das nossas autoridades, tanto municipais quanto estaduais, as orientações das autoridades com relação à saúde, por causa desses tempos que estamos vivendo, né? da pandemia. Mas a Igreja de Cristo não para. E hoje à noite teremos a ministração com o pastor Silas Azeredo, às 19h30. Então você está convidado para estar conosco nesse culto de louvor e adoração, aí mesmo da sua casa. Vem uma equipe para aqui para a igreja, bem pequena, o culto não é aberto, a igreja, né, está de portas fechadas, mas a mensagem do Evangelho está viva e está alcançando os nossos lares. Muitas pessoas acham que nesse período, né, a igreja não está funcionando, muito pelo contrário. A igreja de Deus está se multiplicando, porque hoje cada lar é uma igreja. Nós estamos em casa lendo, estamos em casa orando, estamos em casa compartilhando da palavra com os nossos. Então, a Igreja de Cristo ela continua, sempre, sempre, sempre. Outra coisa também que a gente tem que falar aqui antes de começarmos a lição você, meu irmão, você que é membro da Primeira Igreja Batista de Santo Aleixo, sabemos das dificuldades de acesso, de locomoção, mas se você precisar trazer o seu dízimo, sua oferta, você pode estar trazendo aqui na secretaria da igreja, né? De 8 às 12 ou das 13 às 17 horas de segunda a sexta. Pode trazer aqui para a irmã Viviane, ela estará aqui na secretaria da igreja para te atender. E os nossos irmãos que tiverem um pouquinho mais de facilidade, você pode procurar com a liderança da igreja, até mesmo na página da igreja, no Facebook, que você pode estar encontrando ali os dados bancários, onde você também pode fazer via transferência bancária o seu dízimo e a sua oferta. Como eu disse, a Igreja de Deus ela não para. Então nós também temos essa necessidade de cultuar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos começar agora então a nossa lição. Eu gostaria de fazer uma rápida oração para que Deus nos abençoasse nessa manhã. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus das nossas vidas e o Senhor é o soberano sobre todas as coisas. A história está e sempre esteve nas Tuas mãos. Tu diriges, Senhor, os passos de cada um de nós. Tu diriges, Senhor, os caminhos da Tua igreja e o mundo, Senhor, é Teu. Embora os homens ainda não consigam entender plenamente a obra redentora do Senhor Jesus. Nos usa, Senhor, nessa manhã, fala aquilo que o Senhor já tem colocado no nosso coração para que possamos aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor já tem colocado para cada um de nós. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada, nosso irmão Celino começou o estudo desse segundo trimestre, que é sobre a vida de Paulo. Então, nós estamos aqui para dar continuidade. Hoje é o segundo estudo, a segunda lição, e o título dessa lição é a universalidade da obra de Cristo. E Paulo, mais do que ninguém, mais do que todos, ele compreendeu o que é essa universalidade da obra de Cristo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso
no decorrer dessa lição, né? Para a gente começar a entender isso, a gente tem que entender o chamado de Paulo, né? Como aconteceu e quais são as consequências disso e como isso se desenvolve. Paulo, ele foi chamado por Deus, Paulo foi escolhido, Paulo foi separado desde o ventre da sua mãe para ser apóstolo e levar a mensagem do Evangelho aos gentios. Paulo foi comissionado por Deus para levar a mensagem aos gentios. A gente encontra isso muito claramente no livro de Gálatas, capítulo 1, no versículo 15, que diz assim: todavia Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado. Paulo não só foi chamado por Cristo, mas ele foi chamado no tempo exato. Paulo, ele já era zeloso, era um homem religioso, Paulo era um homem temente, mas ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. E isso fez toda a diferença. A conversão de Paulo, ela vai influenciar o mundo e o cristianismo de uma maneira única. Eu acho que na história do cristianismo, acho que abaixo do próprio Jesus, ninguém influenciou tanto o evangelho, a propagação, o entendimento da doutrina, do amor de Deus, quanto Paulo, tanto nas suas viagens, com a sua vida e depois com o legado que ele nos deixa, que são as cartas que ele escreve, as 13 cartas que ele escreve, que estão registradas hoje no Novo Testamento. Então, Paulo, ele deixa muito claro aqui no versículo 15, que acabamos de ler, que ele foi escolhido. Deus, em sua soberania, ele separa alguns homens para algumas obras muito específicas. E Paulo foi um desses, que Deus teve esse cuidado em separar, em trabalhar, em tratar, em usar a vida de Paulo, usar as qualidades que Paulo tinha e também usar as fraquezas que Paulo tinha. E nós vamos ver isso muito mais claramente no decorrer desse estudo. E muito interessante aqui que ele fala que no tempo do seu agrado, ou seja, Deus me separou, porém só fui chamado, Deus só chamou Paulo no tempo em que era do agrado de Deus. Fica aí a primeira lição. Muitas vezes nós, trazendo para o dia de hoje, né? A gente está ali quietinho e a gente ainda não consegue entender por que as coisas não acontecem ou não aconteceram segundo a nossa visão humana. Mas fique em paz, Deus, ele tem um tempo certo e as coisas acontecem sempre dentro do tempo e de acordo com o propósito de Deus. Um texto que é muito conhecido de nós todos, que é Jeremias 29:11, que diz: olha, eu sei que pensamento tenho a respeito de vocês, pensamentos de bem e não de mal, para lhes dar o fim que vocês merecem. Ou seja, Deus estava falando com o povo lá na Babilônia, no cativeiro. Olha só, vocês estão aqui no cativeiro, mas o que eu tenho para vocês é muito bom. Meus pensamentos são maiores que os seus, os meus caminhos são mais altos, meus pensamentos mais altos, meus caminhos melhores. Fiquem em paz, porque coisas virão. Só que se a gente ler um pouquinho antes, Jeremias ele vai trazer um pequeno aviso para o povo. Olha só, quando se completarem os 70 anos, essas coisas vão acontecer. Então, tem um tempo correto. O povo teve que ficar 70 anos cativo para que acontecesse. Abraão teve que esperar muito para que a promessa do filho acontecesse. Então, meu irmão, vamos descansar em Deus. Se Deus prometeu, vai acontecer no tempo dele, não no meu, não no seu. Isso às vezes gera uma ansiedade desnecessária. E Paulo sabia disso, porque ele coloca isso muito claro, no tempo de Deus. Paulo não só foi chamado, ele foi obediente. Ele não rejeitou o chamado de Deus, apesar das dificuldades, porque Paulo sabia
das dificuldades que ele iria enfrentar, ele foi avisado. Quando Ananias chega lá e ora por ele, e as escamas lhe caem dos olhos, e Paulo volta a enxergar depois do encontro com Jesus, Ananias entrega a Paulo o recado de Deus. Fala para ele quanto ele vai ser usado e quanto ele vai sofrer pelo Evangelho. Então Paulo sabia que a caminhada dele não seria fácil, né? E Paulo, mesmo sabendo disso, imediatamente após a sua conversão, Paulo já começa a pregar. Paulo não esperou o tempo, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pegar experiência, não, foi imediatamente. Isso está onde? Está lá em Atos 9, 16. Em Atos 9, 16, quer dizer, a conversão de Paulo é no capítulo 9, logo depois, ainda em Damasco, Paulo já começa a pregar o Evangelho, né? Está aqui, 9,16. Ananias fala para Deus, falando para Ananias: revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Ou seja, Paulo sabia. E aqui nos versículos 20 a 23, Paulo começa a evangelizar. Logo após quando? Logo após a sua conversão. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 22. Apesar disso, ou seja, apesar das desconfianças, quem é esse cara? Ele não estava perseguindo a gente agora? E agora ele está aqui falando de Jesus? Muitos pensaram, isso é outra armadilha desse cara. Ele está aqui se infiltrando que é para pegar a gente. Muita gente mesmo via Paulo com muita desconfiança. E ele sofreu essa desconfiança durante grande parte da sua vida como apóstolo, do seu ministério. Tanto é que em diversas cartas ele é obrigado a reafirmar esse apostolado. Olha, eu sou apóstolo, sim. Eu sou ministro para os gentios, sim. Em vários momentos ele tem que reafirmar isso por causa do seu passado, né? Que é uma das fraquezas, mas que Deus utiliza também, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E no versículo 22, olha só: apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais, apesar das desconfianças, apesar das dificuldades, e deixava todos perplexos, né? E deixava todos os que viviam em Damasco perplexos, como provava que Jesus era mesmo o Messias. Ou seja, Paulo não espera, ele recebe o chamado, ele é obediente e imediatamente ele começa a pregar o Evangelho. E Paulo também enfatiza algo muito interessante, né? Para a gente poder entender essa dimensão da importância da vida de Paulo e como Paulo conseguiu entender o objetivo da nossa lição de hoje, que é a universalidade da obra de Cristo. Paulo ele recebe o ensino diretamente do Senhor Jesus. Paulo não foi ensinado pelos homens, não foi ensinado pelos outros apóstolos. Paulo não teve, por exemplo, o privilégio que Pedro teve. Pedro viveu, Pedro conviveu com Jesus. Pedro aprendeu diretamente com Jesus. Pedro viu os milagres de Deus. Paulo não teve esse privilégio, mas ele foi igualmente ensinado pelo próprio Jesus. Onde está isso? Lá em Gálatas, né? 11, 12 e 17 e 19. Paulo ele relata essa sua experiência e ele deixa isso muito claro. E ele fala assim, escrevendo a carta aos Gálatas: caros irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Paulo está dizendo para eles, olha só, isso não é da minha cabeça. Eu não inventei isso, eu recebi isso de Deus, né? Porquanto não recebi de pessoa alguma e nem me foi doutrinado, ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Por revelação. O próprio Jesus lá, lembra que Ananias falou? E aí Deus falando para Ananias: vou revelar a ele. Deus se revelou, Jesus se revela a Paulo. E aqui ele fala: eu recebi esse ensino
por revelação. Deus me ensinou. Versículos 17 e 19 do mesmo capítulo 1 de Gálatas. Nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos, todos aqueles que eram apóstolos antes de mim, mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei para Damasco. Passados 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ou seja, Paulo se converte, começa a pregar, recebe de Deus o chamado, ele é obediente a esse chamado e recebe agora, interessante, irmão Ricardo, essa é para você. Paulo fica 3 anos na Arábia. Paulo recebe de Deus o chamado e Paulo começa a pregar. E Deus chega para Paulo e chama: Paulo, vem comigo, você precisa passar por um seminário, por um intensivão. Vamos para onde? Vamos para a Arábia, um lugar longe que ninguém te conhece, que ninguém sabe da sua história. Ali você vai aprender o que é necessário, né? Então, assim, só para a gente fazer um paralelo com os outros apóstolos, para a gente entender, o ministério de Jesus dura 3 anos. 3 anos Jesus ele anda com os apóstolos, 3 anos Jesus ensina a sua doutrina aos apóstolos, 3 anos o ministério de Cristo. Paulo não poderia deixar de ser apóstolo e também foi ensinado por Deus, por Jesus, pelos mesmos 3 anos. Então, para comprovar também o apostolado de Paulo, 3 anos Paulo fica na Arábia, aprendendo diretamente com o Senhor, e ele vai para Jerusalém. Então lá, depois desses 3 anos, que ele vai se encontrar com os outros apóstolos, que ele vai se encontrar com Pedro. Isso é emblemático, esse retorno de Paulo a Jerusalém. Porque Paulo cresceu em Jerusalém, Paulo ele estudou em Jerusalém, e Paulo começa a perseguição à igreja de Deus em Jerusalém. E Paulo agora sai, se converte em Damasco, começa a pregar o evangelho, vai para fazer o seu seminário na Arábia com Jesus e agora ele volta para Jerusalém, dessa vez para se encontrar com Pedro, para que eles conversem a respeito da obra de Cristo, para que eles ali acertem os ponteiros e Paulo possa fazer a obra para a qual ele foi chamado, que é o ministério, o seu apostolado junto aos não-judeus, junto aos gentios. Isso é realmente emblemático. Por quê? Vamos falar um pouquinho agora de Pedro para a gente entender esse contexto melhor. Capítulo 9 de Atos, conversão de Paulo. E Paulo está ali em Jerusalém, conversa com as pessoas. Se a gente pegar o capítulo Atos a partir do versículo 9, a partir do versículo 26, Paulo retorna a Jerusalém. Então, justamente após esses 3 anos que ele fica na Arábia, ele retorna a Jerusalém, lá no capítulo 9, versículo 26. No capítulo 10 de Atos, Pedro tem a visão. Qual é a visão que Pedro tem? Pedro tem a visão daquele lençol descendo do céu, amarrado pelas 4 pontas, e ali aparecem diversas espécies de animais que para os judeus eles eram imundos ou impuros. E por 3 vezes Pedro escuta: Pedro, sacrifica, levanta Pedro, sacrifica, mata, come. Pedro, de maneira alguma, Senhor, jamais comi e nem vou comer algo imundo ou impuro. E aquele diálogo acontece por 3 vezes. E assim que passa esse episódio, depois dessa 3ª vez que Pedro ouve de Deus essa voz, chegam os emissários, aquelas pessoas que Cornélio havia enviado até Pedro. E o Espírito fala com Pedro: não te atemorizes, vá com eles. E Pedro então vai para a casa de um gentio. Pedro é conduzido por Deus até a casa de Cornélio. E quem era Cornélio? Lá no capítulo 10, 1 a 3, a palavra de Deus diz que Cornélio era um homem
piedoso, temente a Deus. Mas Cornélio não era um judeu. Para Pedro, Cornélio ele era um gentio. E para um judeu, ele não poderia conviver com um gentio, não poderia entrar na casa de um gentio, né? E Pedro fala isso. Quando ele chega à casa de Cornélio, Pedro deixa isso muito claro, né? Se eu não me engano, no capítulo, no versículo 28, Pedro fala para ele assim: olha só, eu só estou entrando aqui na sua casa porque eu recebi de Deus uma visão e Deus mostrou para mim que não tem diferença, que eu não posso considerar nenhuma pessoa, nenhum ser humano indigno, impuro, não é? Então Pedro recebeu aquela visão de Deus e ele vai à casa de Cornélio. Talvez se ele não tivesse recebido aquela visão, ele não iria à casa de Cornélio. E ali o Espírito Santo é derramado sobre a casa de Cornélio, e Pedro e os que acompanham Pedro ficam admirados em ver que o dom de Deus também estava sobre os gentios. E essa é a universalidade da obra de Deus. Pedro foi apresentado a ela, né? Porém, Pedro não conseguiu entender a amplitude da obra de Cristo. Apesar de Pedro ter visto com os próprios olhos o derramamento do Espírito sobre a vida de um gentio, sobre a vida da casa de um gentio, ter recebido a visão de Deus de que não havia distinção entre judeu e não judeu, Pedro não consegue entender a amplitude da obra de Deus. E quando Pedro volta, ele é severamente criticado pela igreja. Capítulo 11 de Atos, versículos 2 e 3, Pedro é censurado pela igreja por ter entrado na casa de um gentio, por ter comido com um gentio. E aí ele começa a se justificar. Não, mas Deus me deu essa visão. Mas eu fui lá porque realmente Deus me deu essa visão. E a igreja ali em Jerusalém não estava preparada para entender ainda a universalidade da obra de Cristo. Ou seja, que a salvação que Deus tinha prometido era para todos, não somente para os judeus. Ali começa a nossa história. Nós, não judeus, gentios, que hoje recebemos também a graça da salvação. Começou lá, quando Deus faz essa revelação a Pedro. E quando Deus chama Paulo. E Deus chama Paulo para isso. Esse foi o ministério específico que Deus chamou, para que ele pregasse o evangelho, pregasse as boas novas, dissesse para aqueles que não eram judeus que Deus havia proporcionado salvação para todos aqueles que recebessem Jesus Cristo como seu Senhor, né? Então, essa é a universalidade da obra de Cristo que Paulo, repetindo, mais do que todos, entendeu e começou a propagar essa mensagem. Pedro não entendeu dessa forma. E tanto que mais à frente ele ainda vai ser repreendido pelo próprio Paulo, quando eles se encontram. Que Pedro, né, quando não tem nenhum judeu próximo, ele está ali conversando com os gentios. Quando chega algum judeu, Pedro vai e se afasta. E Paulo chama a atenção dele, fala: não, todos somos iguais. O sacrifício de Jesus é para todos aqueles que entendem, que aceitam, né? E aí Paulo pega essa questão do comecinho do cristianismo, que era apenas um movimento, vamos botar assim, uma seita religiosa entre o judaísmo, e através da vida de Paulo, Deus transforma isso no que é o cristianismo hoje, como nós conhecemos. Paulo é o porta-voz dessa mudança. Paulo é o porta-voz dessa alteração de status,
Deus pega os discípulos, os ensinos de Jesus, os ensinos do Rabino da Galileia e transforma na mensagem de esperança e de salvação para todo o mundo. E Paulo começa isso, Paulo sistematiza isso. E aí a gente vê, né, como Deus ele age na nossa vida. E Deus, na sua infinita sabedoria, antes mesmo da conversão de Paulo, Deus ele já usava o perseguidor da igreja, o perseguidor dos seguidores do caminho, para que essa visão se concretizasse. Mas como assim, você se pergunta? Quando Paulo ainda não era convertido, ele já era usado por Deus? Sim, Paulo já era usado por Deus. Lembra que no comecinho, na introdução, a gente falou disso? De que Deus chamou Paulo no ventre da sua mãe? Paulo foi escolhido e separado por Deus. Paulo ele era fariseu, Paulo era um judeu zeloso, Paulo era um homem extremamente inteligente, um homem extremamente prático e um homem que não media esforços para realizar aquilo que ele se propunha, que se propusesse a fazer, né? Mas como Deus usou Paulo naquele momento? Vamos voltar à lição anterior, quando Celino esteve aqui falando sobre a conversão de Paulo. O fato de Paulo perseguir a igreja em Jerusalém fez o quê? Com que muitos judeus simpatizantes das ideias de Jesus, simpatizantes do caminho, muitos judeus convertidos fugissem de Jerusalém. Muitos fugiram com medo de Paulo, muitos. Tanto é que depois que ele começa a perseguição em Jerusalém, Paulo faz o quê? Ele vai até as autoridades judaicas, pede-lhe cartas para que ele possa perseguir os judeus em outros lugares. Por isso é que ele vai para Damasco. Ele sai de Jerusalém para ir para Damasco, perseguir os seguidores de Jesus em Damasco. Então, a perseguição à igreja que Paulo proporcionou antes da sua conversão foi usada por Deus, sim, para que agora esses crentes dispersos por várias cidades, tanto das proximidades quanto dos locais mais distantes, servissem de base para que Deus começasse a sua obra missionária e espalhasse a mensagem do Evangelho através de quem? Do próprio Paulo. Pois é, Paulo era perseguidor para depois, no tempo certo, quando Deus entendeu que é hora de chamá-lo, que ele cai do cavalo literalmente, cai das suas convicções e Deus se revela a ele e fala: Paulo, agora eu vou te mandar para os mesmos lugares onde aquelas pessoas fugiram de você e elas vão te receber, vão ser as bases para que o Evangelho seja pregado e o mundo vai conhecer o Evangelho através de você. Isso só foi possível por causa da perseguição que o próprio Paulo realizou à igreja antes da sua conversão. Então fica aqui lições para nós. Quais são as lições? Deus, ele transforma aquilo que em nós é fraqueza em algo poderoso. Deus, ele transforma aquilo que em nós é fraqueza em algo poderoso. Paulo agora se converte e começa a falar do amor de Deus. Mas quais eram as fraquezas? Como que Paulo poderia falar do amor de Deus aos familiares daqueles a quem ele mesmo no passado tinha perseguido, tinha colocado na cadeia, tinha torturado e tinha até mesmo consentido em sua morte? Paulo tinha sangue de cristãos nas mãos. E agora? Como é que Paulo vai pregar o Evangelho? Paulo tinha todos os motivos do mundo para dizer: não, senhor, não posso, eu não tenho condição, como é que eu vou pregar o Evangelho? Além disso, Paulo tinha uma outra fraqueza.
Paulo era fariseu, Paulo era um judeu, como a gente pode dizer hoje, um judeu ortodoxo. Celino falou muito bem sobre a história dos fariseus na última lição. Mas era um partido político dentro do judaísmo que era extremamente zeloso do cumprimento da lei. Tão zeloso que chegava a ser duro, né, na sua visão de como a lei deveria ser cumprida. E Paulo era um fariseu daquele de pedigree, de carteirinha assinada. Isso depois passou a ser uma fraqueza. Como um fariseu vai chegar e vai falar do amor de Jesus? Né? Como perseguidor da igreja vai falar do amor de Jesus? Mas Deus pega essas fraquezas e utiliza e transforma em algo poderoso. O fato de Paulo ser um fariseu abre para ele as portas para que ele entre nas sinagogas dos judeus. Olha, eu sou fariseu. Aqui, ó, fariseu, filho de fariseu, sou cidadão romano. Não, pode entrar, vem aqui falar. E quando eles abriam as portas, Paulo falava do amor de Deus. O fato de ele ter sido perseguidor é utilizado e ele fala isso muito claramente, nas palavras dele mesmo. Quando ele fala lá em Atos capítulo 23, quando ele está discursando, ele fala, fui perseguidor da igreja de Cristo, sim. Ele não esconde isso. E Deus transforma isso em algo poderoso, Deus transforma isso num testemunho. Então, meu amigo, meu querido, você que está me ouvindo hoje, não tenha vergonha do seu passado. Tudo aquilo que aconteceu, Deus ele pega e transforma em algo hoje poderoso nas mãos de Deus. Porque isso vai ser um testemunho vivo de como Deus tem poder para transformar. O seu passado hoje é algo poderoso nas mãos de Deus. Não se envergonhe, não deixe de falar do amor de Deus por causa disso. Abra o seu coração e fale, porque Deus ele vai usar isso, não por minha causa nem por sua causa, mas porque o propósito de Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados, nem mesmo pelo meu e pelo seu passado. E Deus amplia as nossas qualidades, tornando-as maiores ainda. A inteligência e a argumentação de Paulo, elas se tornam imbatíveis e irrefutáveis. Ninguém resistia a Paulo. Quando Paulo começava a falar, começava a debater e argumentar nas Escrituras, ele convencia. Não só pela inteligência, mas pela argumentação, mas pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele, ele conseguia explicar pelas Escrituras tudo, como estava na lei, como estavam nos profetas, como tudo direcionava para Jesus. E ele mostra que Jesus é sim o Messias prometido. Né? E Paulo deixa isso muito claro em todas as cartas que ele escreve, né? Em especial na carta aos Romanos, onde Paulo ele destrincha isso de forma fantástica. A resiliência de Paulo, outra qualidade que Paulo tinha, a resiliência de Paulo, Deus ele transforma isso em algo digno de louvor e transforma isso numa coisa que nós devemos imitar. Só para a gente abrir um parênteses aqui, para você entender o que é resiliência, tá? Tem vários significados. A resiliência é um termo que vem da física, que quer dizer que a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após serem submetidos a uma deformação elástica. Ou seja, você pega um material e estica ele. Você submete pressão a esse material, você estica esse material. Quando você libera essa pressão, se esse material volta ao seu estado normal, isso você diz que esse material é um material resiliente, porque ele sofre deformação e ele retorna ao seu estado normal, né? Então, trazendo para nós, seria a capacidade que o indivíduo tem de lidar com problemas, de se adaptar às mudanças, às surpresas, a obstáculos, a resistir às pressões de situações adversas. Então, essa era uma das grandes qualidades de Paulo. E creio que uma das grandes qualidades de muitos dos servos de Deus é a resiliência. Porque Jesus ele deixa muito claro, né, que nesse mundo nós teremos aflições.
mas que é para a gente ter bom ânimo, porque nós vencemos o mundo. E Paulo deixa isso muito claro quando ele escreve a carta de Filipenses, ele lá no livro de Filipenses 4, versículo 12. Nós conhecemos o 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Leu o 12. 12 Paulo fala assim, ó: sei ter pouco, passei fome, escassez e sei ter abundância. Já tive de sobra e tive fome. Então, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, né? Essa é a resiliência, é você saber viver tanto com muito, tanto com pouco, é você ser esticado e você voltar ao estado normal. E aí Paulo, depois que fala o versículo 12, ele diz: agora sim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então, essa universalidade Paulo entende e começa a falar: olha só, o Evangelho é para todos, o Evangelho de Deus é para todos. E Paulo, ele começa de forma arrasadora o seu ministério junto aos gentios, e ele prega o amor de Deus, ele prega que Jesus é o Filho de Deus, e ele prega que Jesus, ele morreu para que todos tivessem a salvação. Só que a gente tem que tomar um cuidado com uma coisa. Existe uma coisa chamada universalismo, que é uma doutrina perigosa. O universalismo diz o seguinte: o universalismo é uma doutrina que ensina que todos os homens serão salvos, independente de crerem ou não, uma vez que Cristo já redimiu o pecado de todos na cruz. Vamos lá, está errado. Todos serão salvos. Não. A universalidade é que Deus, ele abre, Deus disponibiliza, Deus oportuniza, Deus coloca à disposição de todos os homens a salvação. Mas até aí nós temos o livre-arbítrio. Até nesse sentido nós temos o livre-arbítrio. Por quê? Essa salvação, para que ela aconteça, o homem, ele precisa querer. O homem tem que aceitar e precisa se submeter ao senhorio de Cristo. Então a salvação de Deus, ela é para todos? É. Está disponível a todos? Está. Agora, todos serão salvos? Não. Serão salvos todos aqueles que recebem Jesus no seu coração como Filho de Deus, aqueles que entendem isso e se submetem ao senhorio de Cristo. E Paulo deixa muito claro no livro de Romanos, capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículos 9 e 10 e depois no versículo 13. Olha só: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E no 13 Paulo completa: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a universalidade da obra de Cristo. Deus envia Jesus para que proporcione a salvação para todos os homens, não somente para os judeus, coisa que Pedro demorou a entender, e Paulo foi escolhido e separado por Deus para isso. E nesses termos, Paulo simplesmente ele reafirma o ensino de Jesus, porque Jesus, ele deixa muito claro para nós que em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então Paulo, a doutrina dele está baseada nisso. Jesus diz: eu sou o caminho. Então Paulo deixa isso muito claro: olha, é através de Jesus que nós vamos alcançar a salvação. É o meio utilizado por Deus para que o homem seja salvo. Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E para nós, a verdade de Deus tem nome, e é uma pessoa, é Jesus, né? E ele é a vida, né? Em Jesus nós temos vida.
através de Jesus, nós temos vida eterna. Então, meus irmãos, para a gente poder concluir esse estudo, né, a gente vê que Paulo ele obedece o chamado de Deus, ele prega o Evangelho, ele prega as boas novas. Quais são as boas novas? Ele vai falar sobre Jesus. Qual é a boa nova? Olha só, Jesus Cristo veio, o Filho de Deus está entre nós. E ele deixa isso muito claro na carta de Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 5. E ele escreve assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu Filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Está aí a universalidade da obra de Cristo, que Paulo entendeu melhor do que todos. Então, Paulo consegue enxergar e demonstrar para todos que o Evangelho é a prova cabal de que Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus, ele declara e demonstra que todos somos iguais. Na visão de Deus, nós somos todos iguais, ou seja, nós somos todos pecadores. Afinal de contas, todos nós pecamos, destituídos estávamos da glória de Deus. Nenhum de nós é justo diante de Deus. Não existe essa questão de, eu sou bom, eu faço... Não. A justiça de Deus ela vai muito mais, ela é muito maior, ela vai além dessa questão moral de ser bom, de ser mal. O que é ser bom, o que é ser mal, o que é aceitável ou não é aceitável. Não, eu não faço as coisas erradas. A justiça para Deus é algo muito maior, né? E Deus ele proporciona essa justificação através de Jesus. Jesus é o meio, é o caminho através do qual eu e você podemos ser considerados justos diante de Deus. Porque sem Jesus ninguém consegue chegar até ao Pai. Então Deus ele disponibiliza e oportuniza para todos os povos, para todos os homens, a salvação em Cristo Jesus. Deus derruba todas as inimizades existentes, uma vez que ele coloca todos em pé de igualdade. Se todos somos iguais diante de Deus, então não existe judeu e não judeu, não existe judeu e gentio, não existe pobre e rico. Deus ele acaba com essas questões de gênero, não existe homem e mulher, não existe diferença entre pobres e ricos. Então, as questões sociais, as questões de gênero, as questões políticas, as questões religiosas, né? Elas caem por terra, porque todos somos iguais diante do Senhor. E essa universalidade da obra, ou seja, a salvação que está disponível a todos os homens, ela é real. E Paulo, melhor do que todos, transmite essa mensagem. Portanto, meus irmãos, para a gente encerrar, vamos ler aqui os textos proféticos de Isaías, que já falava disso lá atrás. Isaías, o profeta messiânico, falando que quando o Messias viesse, essas coisas aconteceriam. Então, Isaías capítulo 55, Isaías vai falar isso. Isaías capítulo 55, ele vai falar como seria assim, isso, e depois no capítulo 56. Isaías 55 fala assim: todos vocês que têm sede, vinde às águas cristalinas, e vós que não tendes de dinheiro, nem recursos, vinde agora, comprai e comei, vinde e adquirei vinho e leite sem pagamento e sem custo. A salvação ela é de graça. Deus proporcionou isso para todos os homens. Por que investir o seu dinheiro naquilo que não é alimento, naquilo que não é pão, e o seu trabalho, o fruto do seu trabalho duro, naquilo que não consegue produzir satisfação? Ouvi-me com toda a atenção, e por meio que é bom, e a vez de deleitar-vos com manjares revigorantes, escutai-me e vinde a mim, ouvi-me e havereis de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi.
E no versículo 7 do capítulo 56 de Isaías, ele termina: todos estes trarei ao meu santo monte. Todos estes, todos nós, toda a humanidade, todos aqueles que aceitarem Jesus como seu Salvador. Trarei todos esses ao meu santo monte e lhes darei a alegria da minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão igualmente aceitos em meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Que Deus nos abençoe grandemente nessa manhã, que o Senhor possa estar completando no seu coração aquilo que porventura ficou aqui, mas que a gente possa entender o tamanho do amor de Deus. Tanto que esse evangelho, que começou lá na Galileia, começou lá no Oriente Médio, do outro lado do mundo, hoje está aqui, na nossa casa. Nós temos acesso a essa salvação de Deus, porque Paulo começou a pregar esse evangelho e ele chegou até nós. Então, meus irmãos, muito obrigado pela participação. Você, amigo que não é membro da Primeira Igreja Batista Santo Aleixo, você que está conosco nessa manhã, meus queridos irmãos, você, irmão de outras igrejas, que Deus te abençoe nessa manhã e que nos dê direcionamento nesses tempos difíceis que temos vivido, mas estamos aqui e a igreja e a palavra continuam. Então, só para lembrar, logo mais à noite, às 19h30, nós temos o nosso culto de adoração. Já falamos no início da transmissão, né? A palavra de Deus vai ser pregada, né, pelo nosso pastor Silas Azeredo. Então, você está convidado a participar conosco, né, da sua casa, como nós já falamos anteriormente, né? Vem um grupo para cá, para a igreja, para fazer essa transmissão. A igreja está fechada, não é aberta ao público, mas nós, Igreja de Deus, estamos em casa, todos juntos, cultuando e louvando a Deus. E mais uma vez, para reforçar, a igreja, as atividades da igreja, elas não param. Então, meu irmão, se você precisa, está com dificuldade, irmão que eu digo, membro da Primeira Igreja Batista Santo Aleixo, tiver necessidade, você pode estar vindo aqui na secretaria da igreja de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 17, você pode estar trazendo seu dízimo, sua oferta e entregar aqui na secretaria da igreja com a Viviane, ou você pode acessar a página da igreja, que lá temos os dados bancários, em que você poderá fazer também a transferência bancária para que você possa entregar seus dízimos e suas ofertas, né? Isso é importante porque tudo continua. As despesas estão aqui, a igreja precisa honrar os seus compromissos e nós também precisamos cultuar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Meus irmãos, um abraço, um beijo no coração. Deus abençoe a vida de todos nós. Amém.